O MundoCast de hoje recebe Platini Paiva, ele que é presidente e fundador da Amicultura, essa empresa que vem trabalhando aí na promoção e no fomento da cultura, não só no sul de Minas, mas agora também em todo o Brasil. Platini, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando do MundoCast. O prazer é todo meu, América, todo mundo que está nos assistindo aí. É um prazer estar aqui no MundoCast, né, para falar de cultura, falar de criatividade, falar de coisa boa. E aí é sempre um prazer e uma honra estar aqui, né, nesse programa que já está no coração de todo mundo, né, e dando bastante visibilidade para esses assuntos. Então a gente agradece. Muito obrigado. A cultura sempre foi um tema deixado de lado nas políticas públicas, mas nos últimos anos, sobretudo quando tivemos a pandemia, a necessidade, né, que a gente viu que parou toda essa cadeia produtiva, viu-se a necessidade e a importância desse setor, né, tanto do turismo como da cultura, mas principalmente da cultura, da música, cinema, arte em geral. E como que você vê, você que está inserido nesse mundo, viu essa questão e trabalha essa questão da cultura? América, essa pergunta é excelente, porque a gente, geralmente, quando a gente fala de cultura, a maioria do pessoal pensa só nos eventos, só na festa, né? Que a gente considera que é a cereja do bolo aí da cultura. Né? Mas a cultura é também desenvolvimento econômico e ela é um setor produtivo muito importante hoje na economia brasileira. Nós temos cerca de 400 mil empresas que são ligadas ao setor criativo no Brasil. Né? Nós temos cerca de 7 milhões de empregados. Né? A indústria criativa no Brasil, ela representa hoje cerca de 3,2% do PIB nacional. Nós estamos falando assim, em termos de empregabilidade, geração de emprego e renda, de desenvolvimento econômico mesmo, né? Nós estamos falando de setores aí que são mais importantes, né? Na somatória, mais importantes que a indústria automobilística, mais importante que a indústria farmacêutica. Né? Então, assim, é muita gente empregada e na pandemia se viu realmente sem trabalho. Mas mesmo na pandemia, as pessoas em casa, o que elas usufruíram foram de produções culturais, produções artísticas. Então, um filme, uma música, né? Mesmo as lives. Então, a gente viu a necessidade ali que mesmo no momento de isolamento da população mundial, foi a cultura que abraçou e que recepcionou todo mundo. E a cultura, ela, além do desenvolvimento econômico, ela promove uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. Né? Então, a pessoa que tem acesso a bens culturais, a pessoa que participa de eventos, que se utiliza do seu tempo para também cuidar do lazer, ela tem uma qualidade de vida melhor. Então, a cultura, ela também promove desenvolvimento social e, por fim, ela promove desenvolvimento humano. Então, acho que a importância da economia criativa, da cadeia produtiva, que envolve todos esses setores ligados à cultura, à criatividade, eles são cada vez mais importantes no mundo. Né? Os maquinários, hoje, todo mundo consegue ter acesso, mas é na criatividade humana que realmente vai residir agora a maior parte da criação de valor, de desenvolvimento econômico e de geração de qualidade de vida para as pessoas. Certo. E quando você criou a AMI, o que veio na sua cabeça criar uma empresa para cuidar de cultura, para cuidar de patrimônio? Que eu lembro uma vez num bate-papo informal que a gente teve, né? Só que pessoas perguntavam, o que você faz? Que ninguém entendia o que você fazia, né? Então é uma coisa interessante, né? Escolher viver de arte não é uma decisão fácil para ninguém, né? E eu comecei muito novo nessa história, na verdade, né? Mesmo antes, eu já tenho aí hoje mais de 25 anos de atuação no setor cultural. Esqueci, desculpa te interromper. Eu esqueci de dizer que o Platini também é músico e compositor. Fui. Quem viu, viu. Que isso. Uma hora volta. A paixão, acho que é ela que motivou, né? Eu tive uma carreira musical muito profícua, inclusive aqui em Alfenas, né? Com uma participação muito grande, uma atuação. Tivemos um relativo sucesso assim, no meio independente musical. Era um momento ali que a pirataria surgiu muito forte, a gente ainda não tinha uma saída econômica, né, financeira para o setor musical, né? Então a gente ainda estava ali no Napster, a gente estava ali nos torrents, né, de troca de arquivo. A indústria musical muito preocupada, e foi um momento que ela se fecha, né, que ela para de contratar, para de investir e tenta, com uma peneira, segurar o sol, né? Não conseguiu, né? É claro que a necessidade, as pessoas deram um jeito de ter acesso às músicas que elas gostavam, né? Então foi um momento difícil ali, mas foi muito bom. E esse trabalho que começa na música, ele vai se desenvolvendo
E mesmo com a minha formação acadêmica, eu sou advogado também, né? Então tenho uma formação jurídica e, de certa forma, eu casei esse dom que Deus me deu, com mais a minha atividade de artista, com a minha formação acadêmica, que é jurídica, e a partir do processo das conferências nacionais de cultura, que aconteceram ali em 2010 e 2013, né, mas principalmente em 2010, que é quando eu fundo a AME, a gente vê uma necessidade de estruturar políticas públicas no país, né, para que, de fato, a cultura seja entendida como um setor importante do Brasil, né, até no nosso pensamento, né, enquanto país, né, a cultura que nos torna únicos, né, então se cada país, cada localidade tem aquilo que a gente considera que é o pertencimento dela, né, e então a gente, de certa forma, a agricultura ela nasce para suprir essa lacuna, né, de fazer a intermediação ali entre a classe cultural, o setor criativo e o poder público. É muito importante que esses são setores, o setor criativo, o setor cultural, ele precisa desse fomento público, né, ele precisa dessa participação um pouco maior do Estado para viabilizar as ações. E quando a gente pensa em política cultural, a gente não está tratando só do cuidado com a classe cultural, não é só com os artistas. A cultura tem um papel muito importante nos processos educacionais, então a ligação da cultura com a educação é muito importante na formação da sociedade. Tudo envolvido. Então, cada vez mais estudos confirmam que o acesso a bens culturais melhora a saúde mesmo das pessoas, e aí a gente pode até avançar um pouco nessa conversa sobre a relação de saúde e cultura com questões como arte-terapia, como a cromoterapia, questões que têm ali um envolvimento direto da criatividade e da cultura no processo mesmo de melhoria da saúde das pessoas, né? Então, a cultura ela tem essa importância, porque ela tem um nome complicado, que a gente fala às vezes que é a transversalidade da cultura. Na verdade, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela entra em tudo, né? Ela está em todos os aspectos da vida humana. Então, a agricultura surge para se pensar e ter um serviço profissionalizado de construção, de auxiliar, né, municípios, auxiliar entidades nesse processo de profissionalização da cultura. É chegado um momento em que também o setor cultural precisa fazer uma análise, uma autocrítica, que não dá mais só para pedir, é preciso construir, é preciso se profissionalizar, e é com isso que a gente vai cada vez mais ter uma voz ativa e mostrar que realmente somos um setor econômico importante e que, de fato, a gente melhora a vida das pessoas quando a gente está trabalhando. E você chegou a falar da profissionalização. E o seu papel, se a gente acompanha, né, como imprensa, divulgando seus trabalhos, que é muito importante para quem não sabe, a questão da profissionalização que eu posso citar aqui, que veio agora na vez, o Passeio de Fubá de Machado, né, a festa lá do Marolo de Paraguaçu, né, tem ainda em Delfinópolis, o Marmelo. Então, são coisas que agregam, né, valores e tantas outras que você pode até citar, né, que traz isso. E aí, isso acho que foi um desenvolvimento normal, né? A gente começa como uma produtora cultural, ainda no mercado musical, né? Então, produção de eventos, produção musical, e aí a gente evolui mais para trabalhar, para dar suporte para prefeituras, para o poder público, né? Naquele sentido de desenvolver esse setor nas municipalidades. E aí, a política de patrimônio, ela vem naturalmente, principalmente por questão de... Nós estamos em Minas Gerais. Sim. Minas Gerais tem 62% do patrimônio cultural reconhecido no Brasil está aqui em Minas Gerais. E por um programa do governo do estado, que chama Programa ICMS, Patrimônio Cultural, isso desenvolveu toda uma cadeia produtiva também de pesquisadores, de pensadores, de profissionais técnicos no campo da gestão, proteção e promoção do patrimônio cultural. E por um estímulo financeiro através de repasse de ICMS, as prefeituras, principalmente as menores, né, elas se viram, não na obrigação, mas viram que proteger o seu patrimônio, reconhecer e proteger o seu patrimônio é um bom negócio, né, é dinheiro no bolso. Então, foi a partir disso que a gente naturalmente caminhou para esses processos de contribuir tecnicamente, profissionalmente para a proteção do patrimônio cultural mineiro. E aí a proteção do patrimônio imaterial, que são esses saberes, as celebrações, né, os modos de expressão. Então a gente está falando aí desde o movimento hip hop, que é algo mais novo, e falando também das grandes tradições, das grandes celebrações,
né? A gente foi responsável, por exemplo, além da festa do Marolo, a festa São Benedito de Machado, né? Centenária, a festa São Benedito de Machado, a festa do vinho de Andradas, também é um evento muito importante hoje. Enfim, se eu falar cada um aqui, talvez sendo injusto para os clientes, vão ficar bravos comigo, ó, tô esquecendo de ninguém, não. E a AME tem uma participação muito importante hoje nesses processos de proteção, sobretudo no sul e sudoeste de Minas, né, entrando um pouquinho ali no interior de São Paulo, mas em breve também com grandes trabalhos, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui para a Prefeitura de Belo Horizonte, né, que a gente deve fazer o reconhecimento, os trabalhos técnicos, né, para que se faça o reconhecimento das Congadas e, sobretudo, do Carnaval de Belo Horizonte como patrimônio cultural do município de BH, mas também de todos os mineiros e do Brasil. Eu vi o Carnaval de Belo Horizonte, ele tá pujante, né? Dos últimos anos tem... É o Carnaval hoje, sem dúvida, que mais cresceu no Brasil, né, talvez pelo formato, né, ser um carnaval de rua, um carnaval mais alegre, mais de carnaval mais da liberdade, né? Economicamente viável, não é pago, não é grátis. Isso, e a UFMG fez um estudo recente, né, deve lançar, sobre o impacto econômico do Carnaval de Belo Horizonte hoje, na economia mineira também. Minas tem essa característica também, né, de além da festa, ter lugares muito propícios ao descanso, né, a um lazer ali mais de tranquilidade. Então, Minas tem lugares maravilhosos para o descanso também. Então, Minas está se consolidando como um grande destino turístico do país, que mais cresce há 2 anos consecutivos. E esse processo de proteção é importante, sobretudo, Américo, assim, além de valorizar as ações em si, esses costumes, esses hábitos do nosso povo em Minas Gerais, ela valoriza sobretudo quem faz. Então, eu acho que isso é o mais importante, porque a pessoa se sentir valorizada, né, quando você pega uma congada de Machado, uma folia de Reis de Guaxupé, né, o maroleiro de Paraguaçu, enfim, uma biscoiteira de Ariado ou de Caldas, isso está valorizando esse saber que é passado de geração em geração, e quando o poder público faz esse processo de reconhecimento, você valoriza sobretudo essas pessoas. Acho que esse é o mais bonito do nosso trabalho, é ver essas características, esses costumes mineiros, né, que nos faz ser quem nós somos de verdade, né? E sobretudo assim, a AME teve uma participação muito importante nos processos de reconhecimento da cozinha mineira como patrimônio cultural, né? No sul e sudoeste de Minas, cerca de 65% dos bens culturais ligados à cozinha de alguma forma são trabalhos que foram desenvolvidos pela AME Cultura. E aí, vamos ser sinceros, né? Cozinha é o que Minas Gerais tem de melhor, né? Eu nem falo de gastronomia em si, né, que seria mais um setor produtivo mais organizado, já, mas eu falo da cultura alimentar mineira. Basta dizer que mineiro não recebe na sala, mineiro recebe na cozinha. Exatamente. Então, assim, as nossas casas de antigamente, sobretudo nas cidades mais antigas de Minas Gerais, elas tinham ali a casa assentada na beira da calçada, na beira do passeio, para ter um quintal, né, para criar uma galinha, para criar um porquinho, para ter ali um hortinho, um pomarzinho, porque isso é muito Minas Gerais, né? Minas Gerais recebe na cozinha. Então, isso é o que nós temos de melhor, né? E acho que é por isso também que essa pujança, mesmo do Carnaval ou de outras ações, os grandes marcos do turismo, né? Os feriados, os dias santos, né? Eles têm essa característica, porque o mineiro, além da gente ter a infraestrutura e estar melhorando essa infraestrutura cada vez mais para receber mais visitantes, o nosso jeito de receber as pessoas é diferente. Eu acho que é isso que pesa tanto para o turista interno aqui no Brasil, como também cada vez mais o turismo internacional que está conhecendo e se reconhecendo em Minas Gerais. Com certeza. O marcante é a comida mineira. A comida é o jeito da gente receber, né? Isso é muito bem. A nossa mineiridade, o jeito com que a gente abraça e recebe as pessoas, né? Então, eu acho que isso que está nos fortalecendo, isso é cultura, né? Jeito de ser é cultura. Então, ter uma empresa que trabalha exatamente fortalecendo, reconhecendo, protegendo esse nosso jeito de ser, hoje é um motivo de grande orgulho para a gente. A agricultura que está completando agora em 2024 14 anos, né? 14 anos. Então, são 25 anos, mais de 25 anos já dedicados à cultura de forma profissional, trabalhando como um profissional do setor, mas também com a empresa já completando 14 anos aí, e uma atuação bem ampla hoje, né? Além de política pública, também com produção cultural, produção audiovisual, daqui a pouco a gente deve falar um pouco sobre isso, mas cada vez mais fortalecendo a cadeia produtiva, né? Envolvendo cada vez mais pessoas
e ter hoje o reconhecimento que a gente está tendo, as oportunidades, sobretudo, que a gente está tendo de desenvolver serviços em nível nacional, né? Isso é muito bacana. Isso é muito, muito interessante. Nessa trajetória de 14 anos, o que você daria mais destaque para a questão do patrimonial ou para a questão cultural em si mesmo, dessa questão da valorização de você chegou a falar aí, de quem faz? Eu acho que o primeiro é parar de pé. Né? Eu compartilho das dores e angústias de todo micro e pequeno empresário que está nos ouvindo também de qualquer setor. Né? Então, primeiro é parar de pé. Né? Assim, você criar uma empresa, você sair do zero e criar uma empresa, né? O empreendedorismo é uma saída que eu escolhi, é uma saída que cada vez mais pessoas no nosso país estão escolhendo para realizar seus sonhos, mas também para sobreviver. Né? O empreendedorismo brasileiro ele tem essa característica. Muita gente escolhe o empreendedorismo por vocação ou por realização de sonho, mas muitos dos brasileiros estão escolhendo o empreendedorismo por necessidade, né? Pela ausência de um emprego formal, com carteira assinada, se veem na necessidade de criar um negócio para gerar renda, né? Para criar suas famílias, criar seus filhos e para a própria sobrevivência. Então, eu compartilho primeiro, acho que a primeira vitória é parar de pé. Né? Grande parte dos micronegócios, dos MEIs, fecha com menos de um ano de existência. Né? Então, acho que esse é um negócio muito bacana. E empreender num setor que é muito volátil e muito difícil de permanecer, que é o setor do entretenimento, que é o setor cultural. Então, acho que a gente soube navegar ao longo desses anos todos, né, nas mais variadas ocorrências, principalmente na pandemia, que era um momento que muitos dos negócios criativos fecharam, né, que muitas das pessoas tiveram dificuldade, muitas carreiras artísticas foram interrompidas abruptamente. E aí não estou falando só de quem, infelizmente, nos deixou, né, mas realmente se viram sem condições de continuar. Impactante, assim, e a gente... A cultura é no meio das pessoas, a cultura é feita por pessoas e para as pessoas. Então, se você isola as pessoas, você tem ali uma dificuldade, né? Então, acho que a gente tem alguns momentos muito marcantes na AME, né? Eu acho que no início ali, uma profissionalização do setor musical, da nossa produção musical, né? Alguns sucessos, eventos que a gente conseguiu realizar também, que ficaram marcados na história, né? Mas evento é evento, né? E aí, depois a gente se fortaleceu muito nessa questão do patrimônio cultural, que é uma vocação de Minas Gerais. A gente conseguiu desenvolver uma equipe técnica muito qualificada para fazer esses processos, né? E devagarzinho a gente conseguiu. Então, acho que hoje, essa contribuição no campo do patrimônio cultural, a Amicultura, por suas contribuições, ela tem esse reconhecimento. Então, eu não posso deixar de identificar que se a Amicultura está onde ela está hoje, esse trabalho do patrimônio cultural, ele foi muito importante. Né? Para além do patrimônio em si, também a forma como a gente foi auxiliando os municípios na estruturação do Sistema Nacional de Cultura. Algo que eu estava lá em Brasília há 15 anos atrás ajudando a desenvolver, ele está num momento de chegada, né? No momento de estruturação efetivamente com os recursos que vieram lá da Aldir Blanc em 2020, da Lei Paulo Gustavo, o ano passado também está em execução, e da PNAB, né, do Programa Nacional Aldir Blanc, que vai botar muito dinheiro no setor cultural aí nos próximos 5 anos. Né? Então, essa estruturação também, a gente se orgulha muito de ter feito parte do processo de construção, de pensamento disso tudo, né, de mobilização, nesses processos de discussão com a sociedade civil e o poder público, mas agora também a gente está na ponta do momento da colheita. Estava no plantio e está no momento da colheita, né, para isso acontecer. Né? E agora, com essa atuação, com essa repercussão nacional, que a gente vai falar daqui a pouco, onde a AME, né, com o trabalho hoje, com a contratação feita pelo Polo Nacional de Economia Criativa do SEBRAE, né, a gente tem a oportunidade de atender aí, no mínimo, 700 municípios do país, né? A gente está... É interessante que é o CRI Políticas Culturais, né? O CRI Políticas Públicas, né? Acho que daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre ele, eu acho muito bacana, porque é uma oportunidade única para os municípios brasileiros, né? E feito por uma instituição que tem uma reputação e uma credibilidade como nenhuma, que é o SEBRAE, né? E, então, acho, Américo, que eu tenho muito orgulho disso tudo, eu tenho orgulho muito dessas vitórias, desses reconhecimentos, mas eu tenho mais orgulho ainda
das vezes que a gente fracassou, que a gente foi derrotado, mas que a gente teve resiliência para continuar empreendendo, desenvolvendo, contratando pessoas, trazendo mais pessoas e sair fortalecido nesse processo todo e de não desistir. Né? Eu acho que esse foi o mais bacana. Venceu os obstáculos, cresceu. Uns a gente vence, uns a gente contorna, a gente cai, a gente pica, mas eu acho que essa é a história do empreendedor brasileiro, né? Assim, hoje a gente pode brincar, mas assim, eu comecei a amicultura sem dinheiro. Eu brinco que eu comecei a amicultura com cheque para 30. Eu tenho uma ideia, passo os cheques, vamos lá. Né? Então, assim, mas graças a Deus, entre idas e vindas, por isso que eu comemoro muito esses reconhecimentos que hoje a gente tem, né? Me deixa mais feliz, não o que a gente recebe enquanto premiação e tudo mais, mas ver os nossos clientes. Sim. Né? Eu acho que os municípios se sentindo muito contemplados pelo nosso trabalho, a segurança que eles têm hoje no nosso trabalho, né? Os nossos clientes têm muita segurança no que a gente faz e no que a gente orienta. Isso para mim é a maior alegria. E o que esse trabalho, depois de consolidado, isso vai gerar para a comunidade no local, né? Exatamente. Muito importante. E é isso. Eu acho que assim, porque quando a gente está nos municípios pequenos, que é a regra no Brasil, né? Assim, municípios com menos de 20 mil habitantes são 80% do país. Desculpa, com menos de 50 mil habitantes são 80% do país. Essa é a característica do Brasil. Né? E quando você pega um município bem pequeno, ali com 4, com 5, 10, 15 mil habitantes, a prefeitura municipal é o principal agente cultural da cidade. É ela que contrata serviços, ela que realiza os eventos, ela que estrutura possibilidade de capacitação do setor cultural, né, ali para os artistas, para os seus agentes, para os seus grupos de cultura popular, Congado, Folia de Reis e outros grupos dessa natureza. Né, as escolas de samba que estão voltando, sumiram, estão voltando com tudo aí, né? Difíceis municípios que mantiveram, como o Poço Fundo, por exemplo, uma força grande, um reconhecimento. Aliás, o Carnaval e as escolas de samba de Poço Fundo são patrimônio cultural e um trabalho que a AME realizou. Né? Então, tenho certeza que isso contribuiu também para a manutenção desses grupos culturais. Né? Mas Machado, voltando com a escola de samba muito forte, e outras cidades da região também se fortalecendo essa tradição brasileira. Então, o desenvolvimento que isso promove é muito bacana. Né? Porque a gente fez um levantamento no ano passado do impacto dos serviços da amicultura para os municípios que nós... Quantos municípios? A gente atende cerca de 30 municípios por ano. A gente não expande muito mais que isso. Eu falo até então, né? Até então a gente atendia 30 municípios por ano de uma forma mais personalizada. Então, assim, com contratos mais fixos mesmo, né? De trabalhar várias ações ali, ajudando nessa estruturação. E a gente, além da cultura, a gente também tem uma atuação no setor turístico, um pouquinho ali no esporte também, porque essas políticas se conversam, né? O esporte está ali junto, né? Em muitos processos também na educação, e é um processo cultural. Se a gente pensar a capoeira, por exemplo, é um patrimônio cultural nacional, que a gente tem uma relação muito forte com a capoeira também, principalmente em Varginha, onde a gente fez os trabalhos de reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural, mas em outras cidades, onde a gente ajudou entidades, como Andradas, como Machado. A capoeira, ela é cultura e ela é esporte, né? Sim. Sem dúvida. Então, por isso que a gente tem ali um pezinho também nessas outras políticas públicas de turismo, que cada vez mais é onde a cultura pode se desenvolver, se estabelecer. Para andar junto, né? Turismo e cultura. Eu acredito que eles andam muito junto, né? Você tem turismo. O turismo cultural é muito importante em Minas Gerais, principalmente o nosso patrimônio identificado. Né, e as nossas celebrações são patrimônio cultural. Então, cada vez mais, para você ter ideia, em 2017, cerca de 60%, conta de padaria para facilitar, né? 57% a 60% do turista que vinha a Minas Gerais vinha atrás de turismo cultural. Então, nós estamos falando, a princípio, de cidades históricas, mas também a cozinha mineira. E cada vez mais está sendo reconhecido pelas localidades, pelos territórios, e as experiências, né? O turismo hoje é mais de experiência. A pessoa quer ir para ter uma experiência na vida dela, né? Não é tanto mais aquele turismo de aglomeração, de muita gente, né? Então, você poder ter, por exemplo, saber como que é
toda a cadeia produtiva do café, do plantio à xícara, é uma coisa que vem se fortalecendo muito. O turismo, o enoturismo, né, principalmente Andradas, Caldas, que também está começando a desenvolver muito forte, assim, né, esse turismo de valor agregado também. O turismo de religiosidade, muito importante em Minas Gerais também, isso é um aspecto cultural. Então, eles caminham muito juntos aqui em Minas Gerais, né? Então, isso aí vai, e cada vez mais vai se fortalecer, né? Enquanto a cultura mineira se entender que ela se valorizando, trabalhando de forma profissional, ela vira uma potencialidade de produto turístico, né? De atrair visitantes, gerar renda, né? Gerar empregabilidade, vai cada vez mais ser mais valorizado, né? Porque aí é uma coisa que só Minas Gerais tem, então você tem coisas que só nós temos, né? Exclusivo, então assim, é coisa que para vender é melhor. Se você vai numa venda, né? Tem 10 feirantes ali, você vai numa feira, tem 10 feirantes vendendo exatamente o mesmo produto, eles vão brigar só no preço, eles não tem diferença, né? É o que a gente chama de commodity, né? Então assim, pô, você tem 10 pessoas vendendo beterraba, é a mesma beterraba, né? Então, assim, vocês vão brigar no preço, né? Agora, se tem 9 de beterraba e o outro tá ali vendendo um outro produto ali, e ele vai ter uma capacidade de atrair um tipo de cliente diferente, né? E ele vai conseguir, a princípio, colocar o preço que ele quer, né? Assim, tem a dinâmica do mercado, mas eu acho que esse reconhecimento, então é esse processo de valorização, de reconhecimento, né? De criar as pessoas essa sensação de pertencimento, delas valorizarem o que é delas, né? Acho que esse processo de fortalecimento cultural é sobretudo isso. Cada pessoa passar a ter orgulho de quem ela é, do que ela representa, de onde ela vem, do local onde ela está, e ainda que renegue, né? Eu não aguento mais aqui, eu quero ir embora daqui, né? Mas ali, que é onde ele pertence, ele é importante para aquele meio, né? E mesmo quando não está aqui, mesmo uma pessoa que, né, questões da vida, ou questões profissionais, tem que mudar inclusive de país. Ela carrega isso com ela, né? Então, esse processo de reconhecimento, às vezes a gente tem que perder para dar valor, né? Às vezes, quando a gente está longe, a gente fala, que saudade, né? Pô, isso aqui é muito nosso, né? Então, assim, a gente pega o pastel de fubá de Machado, né? Que é um trabalho que a gente também fez lá de reconhecimento. Pô, você vê um pastel de fubá em qualquer outro lugar, pô, isso aqui é de Machado. Não, o pastel de fubá é de Machado. Você tem pastel de milho em Itajubá, em Pouso Alegre, o pastel de angu lá em Itabirito, né? E outras cidades fazem, mas igual de Machado, você sabe, né? O pastel de fubá de Machado, ele tem algumas características ali. Então, pô, se você estivesse morando lá no Amazonas, se você fosse receber um amigo de Machado que te levasse um pastel de fubá, aquilo imediatamente te transporta para a tua infância, para a característica, para as questões familiares. E eu acho que esse processo da cultura que é muito bonito, né? Não é só o evento, o grande artista, né? A cultura está no dia a dia, está nos nossos hábitos, é a comida da avó, né? É o fogão de lenha. Eu acho que esse processo que a gente que a gente contribuiu muito, a gente quer continuar contribuindo, e isso gera impacto também na vida das pessoas. Além desse processo, a gente fez um levantamento ano passado sobre o impacto econômico dos trabalhos da amicultura nos municípios que a gente atendeu, né? Nos cerca de 30 que a gente atendeu. Então, você pensa assim, os municípios investiram pouquíssimo recurso, em um ano de trabalho nós geramos um impacto de 27 milhões e 300 mil reais na região. Né? Então, assim, isso de dinheiro direto. Agora, ou seja, dinheiro direto nos cofres públicos para investimento. E aí, o que isso vai gerar a partir daí, isso triplica, quadruplica, né? Você vai, um dinheiro desse que é utilizado, por exemplo, para fazer o Natal de Luz de Guaxupé, né? Que é hoje um dos principais natais do Brasil. Sim. Né? Tá ali entre os 3 de Minas Gerais, né? Geralmente, mas com uma característica completamente diferente, assim, 40, 45 dias de eventos ininterruptos, né? E tá ali, né, pau a pau com Monte Verde, que é um Natal totalmente produzido para o turista, né? E o Natal da Liberdade, que é Belo Horizonte, região metropolitana, que realmente tem mais recursos, tem mais pessoas, né? Mas em termos de mobilização, você tem uma cidade pequena, né? Para a nossa característica do sul de Minas, podemos falar que Guaxupé é de médio porte. Mas não é uma cidade com 50 mil habitantes, né? Então, e ter toda essa pujança, né?
realizada, ou seja, esse dinheiro ele é multiplicado. Aí, né, se a gente for sentar em tecnicidade, tem vários Uma estudos. cadeia que não para, né? Né? É uma indústria, realmente. A cultura é uma indústria que gera muito recurso e rápido. É dinheiro, né? Dinheiro no bolso, né? E é bacana, porque assim, um evento desse, ele mobiliza desde o pessoal que aluga a infraestrutura de som, de iluminação, de palco e tudo mais, a todos os artistas, né? Desde o Papai Noel que veste lá, ele tá atuando, ele tá fazendo, né, um cortejo que passa em praça pública, uma atuação, né, cultural, né? E aí você tem também todos os serviços associados, desde o cara que tá vendendo espetinho lá na ponta, né, até a associação que monta a sua barraquinha para poder arrecadar recursos para o seu trabalho, né? Então, assim, a gente tem... Todo mundo acaba sendo envolvido, todo mundo gera riqueza. É isso aí. Então, assim, por isso que é uma indústria que tem tudo para crescer. E quando a gente pega os países mais desenvolvidos do mundo, hoje a principal preocupação deles é propriedade intelectual, é desenvolvimento da indústria criativa. Quando a gente pensa em software, pensa em filmes, pensa, né, tudo que é tratado hoje como soft power nas relações internacionais, né, que antigamente para você conseguir as coisas na geopolítica, você precisava era arma, né, exército, você invadia o território, né? Eu tô precisando de tiro. E era uma questão assim de ocupar o território mesmo, né? Hoje não, hoje você tem que ocupar os corações e as mentes, né? Então assim, você precisa ganhar sem... E para conquistar isso, é com cultura, assim. Então você tem que fazer isso com criatividade mesmo. Então você valoriza, os países buscam se autovalorizar, valorizando seus modos de vida, seus modos de pensar, suas visões de mundo, né? E aí o Brasil, com a pujança, riqueza, diversidade cultural que tem tudo para se projetar no restante do nosso século XXI aí como uma das maiores potências mundiais, exatamente porque tem força criativa. E a gente tem vários estudos, sabe, América, assim, que talvez não é o momento, mas assim, Fundação Getúlio Vargas já viu que cada R$1 investido volta 1,70, né? A FIR já fez estudos, cada R$1 investido em cultura volta 2. Então a gente vê que esse dinheiro se multiplica mesmo. Com certeza. Você chegou a citar aí a lei Aldir Blanc e também agora a lei Paulo Freire, direcionada especificamente para o audiovisual. Você acha que esse tipo de política pública é o que precisa ser mais, precisa ser melhorado, precisa ter mais recursos? Como é que você vê? Recursos sempre tem que ter mais, né? Isso em qualquer atividade humana, mas assim, como a gente falou lá no começo da nossa conversa, né? Você tem uma indústria hoje, que é a indústria criativa, que ela representa um papel cada vez mais importante no PIB nacional, e ela tem muito menos subsídios do que outras indústrias, né? A própria automobilística, por exemplo, que a gente falou aqui, né? Então, recursos são necessários. Então, a política pública nacional ela começa a ser estruturada lá nos anos 60, vem capengando, né? Até a gente chegar a um momento, que é esse que a gente falou lá, que eu tive a oportunidade de participar, de pensar e estruturar o Sistema Nacional de Cultura, mas o sistema só funciona com recurso. Né? O cara, adianta você pode ter uma Ferrari na tua garagem, América, mas se você não tiver gasolina para andar lá, não vai adiantar nada. Então, estava faltando a gasolina. Sim. Né? E precisava de uma pandemia, né, mundial, matou milhões de pessoas para se chegar à conclusão que o Sistema Municipal de Cultura precisava estar funcionando. Né? Foi um pesadelo operacionalizado em Aldir Blanc em 2020. Né? Porque os municípios tiveram que correr para fazer seus planos de ação, como é que vai chegar o recurso, como é que vai fazer, tirar conta específica, é uma loucura. Né? Tudo feito a toque de caixa. E aí, naquele momento falou, se a gente já tivesse aquele Sistema Nacional de Cultura que a gente pensou, estruturou na lei, pelo menos, né? Sim. Lá em 2010, isso hoje estaria fluindo. Né? E aí, como motivação da própria pandemia, vem a Lei Paulo Gustavo. A gente tinha muito dinheiro represado no fundo setorial audiovisual, né? Então a gente precisava botar essa cadeia produtiva, porque o audiovisual, ele meio que agrega todas as demais artes, né? Pra você fazer um filme, você precisa do pessoal, do vídeo, da foto, da música, da atuação. Tem muita coisa. É muita coisa, né? Você pode falar, para fazer um produto audiovisual como esse aqui, para fazer um Mundocast para vocês aqui. O que tem de maquinário aqui, gente, não é brincadeira, né? Então, assim, é uma cadeia produtiva. E a gente, esse recurso, ele chega justamente para fortalecer. E a gente vai ter agora o Programa Nacional Aldir Blanc, ele já é pensado de uma forma mais estruturada,
né, com recursos durante 5 anos. Então, nós estamos falando aí de 15 bilhões de reais que vão ser repassados nos próximos 5 anos. Esse dinheiro vai chegar, a adesão foi imensa, né, assim, 100% dos estados, 100% das capitais, 100% dos municípios com mais de 200 mil habitantes. No total, 98% dos municípios brasileiros aderiram ao Programa Nacional Aldir Blanc, e agora vamos pensar a estruturação desse recurso, né, para atender a classe cultural, mas para também realizar outros programas, para pensar o fortalecimento dos equipamentos culturais, né. Tem que ter teatro, tem que ter museu, tem que ter espaço para as pessoas terem acesso à cultura, né. Então, esse recurso vem de forma mais estruturada, e aí é uma oportunidade, é uma janela, é um recurso inédito na história da cultura nacional, desde a estruturação, né? E acho que dificilmente vai ter de novo, sabe? Então, eu acho que dificilmente. Então, assim, nós estamos vivendo uma janela, né? A gente está falando aí de 80 anos de construção de políticas públicas de cultura no país, é uma janelinha em 5 anos que está abrindo, acho que dificilmente vai acontecer novamente, pelo menos, né, no curto prazo, difícil ser feito. Isso é uma coisa bem estruturada para não se perder. Tem que aproveitar a oportunidade, né? Porque assim, eu brinquei aqui já, né? Evento é evento, cultura é raiz. Então, quem souber aproveitar essa oportunidade, as cidades, e mais do que as cidades, né? Eu acho que é um caráter que o Sebrae sempre traz também, que é a geração de negócio, que é o próprio empreendedorismo. A profissionalização, né? Você chegou agora citando o Sebrae. O que é essa parceria entre a AME e o Sebrae? Esse salto que a AME Cultura dá e chega no seu 14º ano de existência. Na verdade, não é uma parceria, né? Na verdade, assim, o Sebrae concebeu uma iniciativa brilhante, né, e ousada de criar um programa, né, um projeto para auxiliar os municípios, principalmente os pequenos, nesse processo todo, né, de Lei Aldir Blanc, de Lei Paulo Gustavo, de PNAB, de Sistema Municipal de Cultura, como estruturar, porque seus gestores públicos de cultura, eles estão com um dever de casa gigantesco para esse ano de 2024 e para os próximos 4 anos, mas sobretudo em 2024, porque a gente ainda está executando a Lei Paulo Gustavo, já tem que começar a executar a PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, e tem até 11 de julho para estruturar os sistemas municipais de cultura. A maioria nem sabe desse prazo, né, e não sabe das dificuldades que tem isso. Então, o Sebrae, uma iniciativa liderada pelo Sebrae São Paulo, né, em parceria com o Sebrae Nacional, através do Polo Nacional de Economia Criativa, pensou o projeto CRIE Políticas Públicas, que é exatamente que tem como foco principal, neste momento, o dirigente de cultura dos municípios, né, para auxiliá-los, né, nessa navegação nesses mares bravios aí, que é a estruturação da política pública de cultura hoje nos municípios. Mas com vistas a garantir que essas cidades, que esses municípios tenham os recursos para chegar na ponta, chegar nas pessoas e ajudar na profissionalização e na geração e fortalecimento de negócios no setor criativo. Fluir o dinheiro, fluir os recursos para que realmente... E aproveitar bem, que é o que a gente acabou de fazer. Então o Sebrae pensa esse projeto, cria políticas públicas, e aí ele contrata a AME para operacionalizar o projeto todo. Então, na verdade, a AME Cultura, ela é uma contratação terceirizada de um projeto que é do Sebrae. O projeto ele tem algumas características, alguns produtos que vão ser oferecidos no município. O lançamento foi agora, segunda-feira agora, né? Então, foi feito o lançamento oficial na sede do Sebrae São Paulo, né? Ele tem alguns produtos principais, né? Mas ele é ousado, porque ele se propõe a atender no mínimo 700 municípios no país. Estamos falando de mais de 10%, né? Brasil com 5.570 municípios. Você tem um projeto que se propõe a atender 700 municípios, é uma meta muito ousada, é algo inédito, né? Num projeto que visa fortalecer a política pública, né? E o Sebrae, com toda a sua credibilidade, com toda a força que a instituição tem, a própria marca tem, né? Pensar um programa desse é todo mérito ao Sebrae, né? E do ponto de vista da AME, a gente tem essa honra mesmo de ser escolhido, né? De ser contratado para operacionalizar todo esse processo. Então, assim, as consultorias em si para os municípios, as orientações, né? As orientações individuais e coletivas, os fóruns, o pensamento técnico do projeto, a operacionalização
vai ser realizada toda pela Amicultura. Né? Então, a gente, assim, uma equipe foi selecionada e treinada de 40 profissionais, assim, especialistas, né? E aí do Brasil todo. Então, hoje a gente tem profissionais de todas as regiões do país, né? Também promovendo a diversidade ali. Então, a gente tem todos, vamos dizer assim, todos os recortes sociais estão representados na nossa equipe. Nossa equipe promove a diversidade também. A gente quer ter esses olhares diferentes, né? O projeto ele tem o foco principal nesse momento, né? Serão selecionados 200 municípios no país para receberem uma consultoria customizada. Então, essa sim, esse é pegar na mão mesmo do gestor municipal, fazer um diagnóstico do município, montar um plano de ação e consultoria de acompanhamento, né? E as inscrições foram abertas essa semana e ficam só até 15 de março. Então, ó, dirigente municipal, você que é da cultura ou que é de prefeitura, avisem ali o seu dirigente, o seu gestor municipal de cultura, que o Sebrae está com inscrições abertas para selecionar municípios para receber uma consultoria customizada. E totalmente gratuito. Né? Então, assim, o Sebrae vai bancar para o município. Né? Então, assim, a AMI trabalha em 30 municípios. Tem município que paga, às vezes, um valor substancial ali para ter uma consultoria que agora o Sebrae nos contratou para poder oferecer gratuitamente para 200 municípios no país. Então, são as consultorias customizadas. Não perca o tempo, 15 de março encerram-se as inscrições, né? Além das consultorias, são mesmo aqueles municípios que eventualmente não ficarem ali na lista dos 200 priorizados, o Sebrae também pensou outras duas formas de atendimento, que é a orientação técnica coletiva, que aí vão ser encontros, né, online temáticos. Né? Então, ali nós vamos tratar, vai ter temas sobre publicação de editais, sobre elaboração de projetos, sobre a Política Nacional Anti-Blanc, sobre a Lei Paulo Gustavo, prestação de contas, Sistema Nacional de Cultura. Então, essas orientações técnicas coletivas, elas vão ser abertas, né? E ser mesmo com duração de 2 horas, e a ideia é ter um espaço para trabalhar esses temas, mas também ter uma troca de ideias, uma participação entre as pessoas. Envolver tudo nisso. Sim. Toda a política pública cultural, né? Tudo da onde a gente começou até onde a gente está e os desafios que estão agora. Nós vamos ter também as orientações técnicas individuais, então essas vão ser feitas sob demanda para municípios que já têm ali o cadastramento, que já têm um relacionamento com o Sebrae, e essas vão ser para tirar dúvidas específicas. Então, o dirigente municipal de cultura ali está com alguma dificuldade, tem alguma dúvida, então ele vai abrir o chamado e vai estar à disposição. Então, além das consultorias customizadas, orientações coletivas e orientações individuais, nós vamos ter também fóruns, que vão ser eventos presenciais ou os híbridos ali, né? Para que as outras pessoas do Brasil também possam ver, que vão ser encontros mesmo, né? A ideia é ter sempre ali alguém de grife, vamos dizer assim, um grande especialista nacional, com muita visibilidade no campo da cultura, da economia criativa, para fazer uma apresentação, uma palestra, né? E depois ter um painel também temático. O primeiro encontro deve acontecer já em abril, né? Não, tá tudo rápido, né? Então, assim, os municípios têm até 15 de março para selecionar, para se inscreverem. Dia 22 de março já vai publicar o resultado. E 1º de abril já começa a consultoria, né? Por causa desses prazos mesmo, né? Que estão muito corridos, não pode deixar para depois, que passa na cabeça. E além disso, desses 4 produtos principais, a gente desenvolveu um sistema exclusivo para o Sebrae, para atender municípios, aí uma plataforma mesmo, e lá vai ter material de apoio, aí mesmo municípios que não estão entre os 200 vão poder participar, e a gente já tem um saque, né, um WhatsApp, que é acessível lá pelo nosso sistema também, onde ali a gente tem todo o processo de atendimento também para municípios, para poder auxiliar nesse processo todo aí, desde agora da inscrição, mas lá na frente também. E o projeto, essas ações vão seguir até dezembro desse ano. Né? E as inscrições são feitas de que forma? A inscrição é feita online, né? Foi criada uma página específica do CRI Políticas Públicas do Sebrae, depois a gente pode compartilhar o link aqui, né, com o pessoal. Aparecendo aí o link. Bacana. Né, e clicar nesse link, é um formulário simples de preencher para a candidatura. A gente pensou muito no processo também de escolha, então não vai ser nada na carteirada, né? Foi desenvolvido pelo Instituto SEAD, que é um instituto muito sério, Instituto Oficial de São Paulo.
foi desenvolvido o Índice SEAD de Economia Criativa. Mais pontuada. O próprio SEBRAE desenvolveu esse mecanismo, o Polo Nacional de Economia Criativa do SEBRAE, com, né, essa atuação do Instituto SEAD, fez esse índice, né, justamente para servir de baliza ali para selecionar municípios, né, e a princípio a prioridade é selecionar municípios mesmo que tem pouca estrutura, né. De forma geral, as prefeituras, a cultura tem pouca estrutura, né, de profissionais, né, de agentes administrativos. Só naquela que está mais necessitada. Porque a gente tem, a maioria dos pequenos municípios, esse setor cultural não tem equipe, tem eu-equipe, né, eu-equipe. A pessoa é o gestor municipal de cultura, né, às vezes é secretário, às vezes é diretor, às vezes é gerente, depende muito, né. A maioria das cidades não tem... Concilia o cargo de secretário de Educação, Cultura, Turismo... Lazer, esporte, turismo, né? Tem que cuidar de 8 pessoas e tem uma pessoa para ajudar ali. Então eu costumo brincar que principalmente para essas equipes, né? Porque a gente tem muito conhecido, muito cliente, né? Que final do ano a pessoa tem que cuidar de todo o processo de contratação, mas aí ela também está subindo na árvore para pendurar a luzinha de Natal. Né? Então, assim, o projeto vem para isso. O projeto vem somar, vem com a marca SEBRAE, vem com a força e credibilidade do SEBRAE, para atender os municípios no Brasil. Então, é uma oportunidade única de estruturação. Tudo que a gente falou até agora, acho que o SEBRAE foi muito feliz, né, e ousado mesmo nessa proposta. E uma estruturação. Exatamente. Então, assim, ele reconhece a importância desse momento. Nós estamos no mais importante momento da história da construção das políticas públicas de cultura no país. O SEBRAE reconhecer esse momento como o mais importante, pensar e utilizar toda a sua força e credibilidade para pensar uma estrutura, pensar o auxílio aos municípios com vistas a garantir que esse recurso inédito não passe, né, que ele realmente seja bem aproveitado para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e, ao fim e ao cabo, gerar negócios, fortalecer negócios, promovendo desenvolvimento econômico, social e humano no Brasil. Acho que é isso. Espero que dê tudo certo e que muita gente participe, os gestores municipais não fiquem dando bobeira aí. É isso aí. E que as pessoas também, né, entendam essa potencialidade toda da cultura nacional que o programa quer, que o CRI Políticas Públicas quer promover e quer fortalecer. E você chegou a falar no começo do nosso bate-papo aqui da questão da produção audiovisual da AME. Já tá aprendendo para esse lado também? Rapaz, também você sabe que isso é meu sonho de infância, né? Sim. Meu sonho de adolescência era ser diretor de cinema. Mas a vida acontece, né? A gente para outros lados, mas eu sempre tive esse sonho, né? De fazer filmes. Né? Eu gosto de contar histórias. Desde a primeira vez que os humanos se reuniram em volta de fogueira, foi através das histórias que a gente cria os vínculos, os laços e se fortalece enquanto grupo, né? Então as histórias são muito importantes para o ser humano. Eu sempre quis contar a história, sempre fui apaixonado por leitura, e a nossa geração é uma geração que não lê tanto, né? Infelizmente, né? Então as histórias estão ali mais nos produtos audiovisuais mesmo. Então eu tinha esse sonho de adolescência. E em algum momento, eu falei, eu tô com a AME aqui, em algum momento nós vamos conseguir entrar nesse meio audiovisual, né? Já conversando de outras oportunidades, né? Sobre possibilidades de estruturação, mas nunca havia chegado o momento. E aí eu vi que o negócio assim, tem coisa que você só aprende a nadar nadando, né? Só aprende a fazer fazendo, não tem jeito de ter muita teoria. Né? O Matheus aqui é desse jeito, né, Matheus? Então é assim, então o que aconteceu? Eu tive lá, a princípio tinha pensado em cursar uma graduação de cinema, né? No campo da comunicação social, mas a gente teve a oportunidade até pela própria Lei Aldir Blanc, eu tive a primeira oportunidade em 2020 de fazer o filme Terra do Marolo, né, que conta um pouco dessa história do marolo com um fruto típico, nativo do Cerrado brasileiro, que é quase extinto aqui na nossa região pelo avanço das pastagens, principalmente do plantio de café. Então, assim, foram arrancando maroleiro e plantando café, né? E um fruto que foi quase extinto, e um trabalho belíssimo do pessoal de Paraguaçu de reativar esse produto, reconhecer, resgatou o modo de fazer licor, doces a princípio, né? Foi protegido como patrimônio.
Isso hoje é um trabalho belíssimo do pessoal, né? Inclusive com produção de livros e tudo mais. O livro foi finalista do Prêmio Jabuti de Economia Criativa do ano passado, né? Então, assim, um trabalho belíssimo feito. Então, o filme Terra do Maru, um curta-metragem de 15 minutos, isso foi em 2020, foi o primeiro vídeo que a gente produz. Ontem eu fiz a conta, a gente já está em 82 filmes, 82 produções audiovisuais, né? E até o momento ali a gente tinha 45, né? A gente fez algumas novas agora. Não, eu sou bem pé no chão, né? Como eu falei, nós estamos aprendendo. Mas eu acho que, de certa forma, eu consigo realizar esse sonho de adolescência, de infância, de estar fazendo essas produções, aprendendo muito com isso, né? Ainda trabalhei no campo da produção executiva, né? Por ser o diretor executivo da empresa, eu tenho atribuições e questões comerciais, administrativas que eu tenho que estar envolvido, então eu não posso me dedicar totalmente ao criar, né? Ao fazer artístico. Então eu trabalho mais no campo da produção executiva, mas vai chegar a minha hora também, que eu vou dirigir o meu filminho ali, vou dirigir o meu filminho. Atuei como roteirista, mas assim, de fato mesmo produzir, né? Então assim, nós criamos uma equipe, nós colocamos várias pessoas da cadeia produtiva da região para trabalhar, então profissionais de várias cidades da região, e a gente produziu muita coisa bacana. Começou com a Terra do Maru, a gente já produziu também um filme muito bacana sobre a imigração italiana em Paraguaçu, né? Produzimos um filme sobre a imigração e as tradições árabes em Guaxupé, né? Com um foco ali também no chancliche, que é um queijo, né? Um queijo árabe típico, né? E que é um patrimônio. A gente também produziu um dossiê, foi reconhecido pelo IEFA, né? Que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, como patrimônio cultural. Assim, tem muito árabe mineiro lá em Guaxupé, né? Fala-se de cerca de 400 famílias vieram para Guaxupé. Então, tem uma colônia árabe muito forte. Esse pessoal deixou uma marca muito forte na cultura de Guaxupé, né? E também, principalmente no chancliche. A gente volta para a cozinha, né? E se adapta, é muito bacana. Tem um produtinho que chama zátar, né? Como se fosse um orégano ali. Eles trouxeram essas sementinhas de zátar na bolsa, lá do Líbano, sobretudo do Líbano, né? E da Síria. Eles trazem isso, plantam em Guaxupé e utilizam até hoje. As plantações estão lá. São familiar, centenária, sendo repassada também. Então a gente produziu muito filme, aí veio agora com a Lei Paulo Gustavo com essa possibilidade, né? O governo de Minas lançou vários editais para estimular a produção cultural de Minas Gerais como um todo, mais do audiovisual, sobretudo do audiovisual, porque a Lei Paulo Gustavo ela tem mais essa característica. Ela é uma homenagem ao Paulo Gustavo, né? Que é um ator, um produtor audiovisual, que mora no coração, né, do Brasil, né? Um recorde de bilheteria com seus filhos, A Mãe é uma Peça, né? Assim, querido, né? E que a pandemia ceifou, né? A Covid levou, então foi uma resposta também. Aldir Blanc também, né? Um grande poeta, compositor brasileiro, que também foi vitimado pela Covid, né? Por isso essas leis homenageiam, né, essas grandes figuras da cultura brasileira nesse processo de reconhecimento. E aí um dos editais que a Secult lança, né, é um de premiação para obras e empresas do setor audiovisual mineiro. E o resultado veio essa semana, né, no final da semana passada, e a Amicultura conseguiu ser duplamente premiada. Então a gente, na categoria de prêmio para curtas e médias metragens, a gente foi em primeiro lugar no estado, e na categoria de empresas produtoras audiovisuais de Minas Gerais, a gente ficou em segundo lugar, empatado com o primeiro. Então, assim, você vê que é um trabalho que a gente começou despretensiosamente, querendo mais aprender mesmo. A Amicultura conseguia aí, curto espaço de tempo, em 2020 até 2023, a gente produziu cerca de 45 obras e ter esse reconhecimento agora com premiação é mais para estimular a gente mesmo. E a gente já está vindo com um projeto novo, a gente já deve fazer no mínimo 2 filmes esse ano ainda. E bora para cima. Estamos cheios de coisa para pensar, para fazer com muito carinho. Os nossos filmes são filmes. Até então a gente tem trabalhado mais com documentários, oficinas, né? A gente apoiou um filme aqui de Alfenas relacionado à categoria ficcional, né? Ficção,
né? Mas ainda não estamos na dramaturgia. Então, nossos filmes eles têm mais esse caráter de documentário, né? De valorização da cultura brasileira e estimulando a cadeia produtiva da cultura aqui na região, os profissionais das mais variadas áreas. Mas estou muito, muito feliz, assim, porque de fato eu consegui, né? Nós conseguimos lá colocar nosso pezinho no audiovisual, né? Viva o audiovisual brasileiro. Com certeza. E para a gente encerrar, 14 anos de AME, o que você pode dizer? Plasti está satisfeito? Vai mais à frente? O mundo está aí para ser conquistado? Satisfeito nunca, né? I can get no satisfaction, né? Cantar os Rolling Stones. Então, assim, satisfeito nunca, porque eu acho que, assim, primeiro que a nossa ânsia de aprender, é de melhorar, né? Então, acho que é isso. Por isso que a gente não para nas comemorações, a gente não para comemorar. Na verdade, a gente, né, dá impulso a mais. Dá aquela coisinha gostosa ali, mas a gente não se fia nisso. Então, a gente acha que a gente não chegou. E a gente nunca vai chegar. A gente não quer um lugar para chegar. A gente quer continuar caminhando. Eu acho que isso é o que nos motivou esse tempo todo, né? Eu acho que essa resiliência, essa força com que a gente está pronto para enfrentar os desafios, esse é o caminhar, né? Então, a gente não tem um lugar para chegar. A gente quer continuar caminhando, descobrindo caminhos, trilhas, né? Sempre com esse intuito de fortalecer a cultura mineira. Tenho muito orgulho do que nós fizemos nesse tempo todo, né? Mas não fui eu que fiz, apesar de eu ter lá no começo, talvez, de ter começado uma caminhada um pouco mais solitária, né? Na hora que a gente estiver com todos esses processos agora que a gente contou aqui, que a gente conversou aqui em pleno funcionamento, agora a partir do mês de abril, nós estaremos com 70 colaboradores. Então, você pensar uma empresa, né, de Machado, né, do setor cultural, né, com 70 colaboradores, é uma coisa bacana. Big empresa. Né? Não é big, né? Big, Big empresa. A gente tá feliz, mas é o que eu falo, assim, o que entra, a gente já joga no jogo de novo, entendeu? Não tem essa, né? Então, é esse caminhar que a gente quer continuar, então, que vem mais 14, que vem mais 30, espero que a Amicultura continue mesmo quando eu não estiver aqui, né? Eu acho que não é algo para me satisfazer pessoalmente. Já está rendendo, né? O bacana é isso, aí dentro de cada fruta é montar essa semente, tem que plantar essa semente para dar mais fruto. Eu acho que isso é bíblico, né, América? Eu acho que então, a gente sempre com Deus na frente, com um trabalho muito duro, muito sério, né? A gente é muito sério no nosso trabalho, a gente valoriza demais os nossos clientes, e por a gente ter esse reconhecimento que a gente faz isso para melhorar a vida das pessoas, que eu acho que as coisas estão dando certo. A gente não faz pra gente, a gente faz isso pro outro. E tudo que a gente faz pro outro parece que volta mais gostoso e volta maior. Com certeza. Meus parabéns a você, à frente da AME aí, e que dê tudo certo. E mais 14 anos, 50 anos, 100 anos. Amém. Muito obrigado, né? Obrigado ao Mundcast pela oportunidade. Obrigado a você que nos acompanhou aqui, né? Espero ter trazido algumas informações bacanas e conversado um pouco. Estamos à disposição para todo mundo que quiser conversar, né? Estamos abertos, né? Seus contatos aí. Deixar, seguir a gente ali nas redes sociais, a gente é um pouco low profile, né? A gente não tá full time. Eu acho que quem tem que aparecer são os nossos clientes, né? São as conquistas que a gente aparece, que eles conquistam, são conquistas nossas. Mas seguir, né? A gente tá ali, @amicultura, né? No Instagram e Facebook também. Algo que sempre foi despretensioso, mas que a gente vai caprichar um pouco mais a partir de agora. É o nosso canal no YouTube, né? Então, youtube.com/amicultura, então todos os filmes estão lá, é possível ver esses documentários, outras produções, oficinas, shows ao vivo que a gente transmitiu, produções musicais, né? Lançando agora o Loki, plataforma digital do patrimônio cultural, um negócio muito bacana, com vídeos sobre os patrimônios culturais tombados no sul e sudoeste de Minas Gerais. Lançou os filmes de Andradas. Durante a festa do Marolo agora vão ser lançados também os de Paraguaçu. Não convidar as pessoas para seguir as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube para a gente conversar. Vamos lá, bora prosear. Eu acho que isso é especialidade mineiro. Isso aí. Então, desde a gente prosa, coisa boa. Obrigado, Américo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Mundo Cast. Obrigado, Mundo Music,
E vida longa também, né? Com certeza. Vida longa para nós todos. Todos esses profissionais que estão trabalhando aqui, todos os equipamentos que estão aqui também fazem parte da cadeia produtiva da cultura, da cadeia produtiva da economia criativa. O pessoal da publicidade faz parte da cadeia produtiva da economia criativa. Vamos nos fortalecer enquanto indústria, porque a gente tem muito para contribuir com o processo de desenvolvimento e melhoria de vida das pessoas do nosso país. Muito obrigado. E o MundoCast fica por aqui. Mas não deixe de curtir e compartilhar nas nossas redes sociais, Instagram, @MundoMusic63.9, no TikTok, MundoMusic63.9 e no YouTube, Mundo Music FM 103.9. Até o próximo MundoCast.